Mateus 3,13. Por esse tempo, Jesus foi a Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, ou me comprazo, ou tenho prazer. Querido Deus, fala conosco, traz para nós, ó Pai, a revelação por trás deste ato. Senhor Deus, que é tão simples. Hoje, então, Senhor Deus, o batismo é uma coisa rotineira para todo cristão. Mas o que envolve todo este processo onde Jesus desceu as águas para ser batizado por um homem que era menor do que ele? Senhor Deus, fala conosco, em nome de Jesus. A paz, amados. Deus abençoe vocês. Receba essa palavra de Deus no seu coração. Como eu falei aqui em oração, é importante a gente interpretar a palavra de Deus como se fosse o sabor de um alimento. Aquele alimento prazeroso que você gosta agora no Natal, aquele bacalhau, não sei se você gosta de bacalhau, ou talvez aquele panetone, e você, não basta você comer o panetone, mas você quer sentir o chocolate, as frutas, você quer comer uma rabanada, como eu dizia na casa da minha sogra, tinha o gudurido, né? Tinha o costume de ter o gudurido só no Natal. Eles eram italianos e faziam esse bolinho, né? Recheado com sardinha, só no Natal. Quando você come, você aprecia o sabor, né? E esse sabor é derivado da saliva, né? Daquilo que Deus colocou dentro da sua boca para você sentir prazer. Amém? Então também, amados, quando nós alimentamos da palavra de Deus, não basta só ler e receber uma bênção, basta ler e ficar só correndo atrás da vitória. Basta que você seja aquilo que a palavra quer que você seja, né? Então, nesse fato aqui, nesse ato aqui que nós estamos vendo, parece uma coisa tão simples, né? Jesus, ele foi a Galiléia para o Rio Jordão, né? Onde ali tanto fariseus, saduceus e todos aqueles que viram que em João Batista havia palavras que traduziam em palavras de Deus, ou seja, profeta, chamavam ele até de Elias, né? Como se fosse um profeta, que não fez milagres físicos, mas que a sua palavra era tão cortante como a espada de dois gumes e que atraía todos aqueles que moravam na cidade para conhecê-lo, aquele homem que bebia mel e comia gafanhotos, né? Uma alimentação totalmente diferenciada, mas que dentro dele havia um espírito excelente. O nascimento dele foi de uma forma sobrenatural. A Isabel, sua mãe, era estéril, e até mesmo o seu pai, né, Zacarias, que deu o nome de João, porque um anjo colocou o nome nele e ele obedeceu, mas ele que estava lá para receber a mensagem que teria sua esposa grávida, ele não acreditou. Então, é o sobrenatural de Deus, é algo que Deus quer entrar na sua vida, na sua casa, na sua intimidade. Deus quer fazer com que o sobrenatural ele sobreponha tudo aquilo que é natural,
para que a vida de Deus esteja no seu lar, esteja na sua vida, na sua família, na sua casa. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos, depois vocês compartilham essa revelação tão importante. Jesus veio da Galileia do Jordão a fim de que João batizasse. Então, Jesus, quando saiu da Galileia, saiu de sua casa, ele saiu com um propósito, de ser batizado por João. Então, você já vê que durante a caminhada de Jesus, ele já estava determinado a passar pelas águas de batismo. E o significado de João Batista, do batismo de João, era batismo por arrependimento. Nós, eu, você, aqueles que somos cristãos, sabe que Jesus nasceu da Virgem Maria, cremos assim, aceitamos assim, recebemos assim, e temos a certeza, porque o Espírito Santo que habita em você confirma isso no seu coração, porque foi o próprio Espírito Santo que habita em você, que faz com que você seja convencido, convertido, transformado e crer, porque esse mesmo Espírito fecundou o ventre, ou seja, o óvulo de Maria, e ali nasceu o Filho de Deus. Então, é o Espírito de Deus que gerou. Então, amados, esse menino não precisava arrependimento, porque ele não nasceu do pecado. Ele não nasceu de forma alguma proveniente de alguma coisa que veio a denegrir a imagem dele. Ele cumpriu todas as ordenanças da palavra de Deus. Então, quando ele determinou a ser batizado, lógico que foi Deus, o Deus Pai, que conduziu ele para que ele pudesse fazer a mesma coisa que nós também deveríamos fazer. Nós deveríamos também ser batizados. Jesus ali ele faz aquilo, como diz ele mesmo, para que se cumprisse toda a justiça. Não a justiça do homem, mas a justiça do Pai, a justiça de Deus. Ele veio aqui cumprir os mandamentos. Ele não veio aqui revogar, ele veio cumprir, porque ele precisava ser aquele cordeiro da lei, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro que derramou o seu sangue para tirar o pecado de todos aqueles que creem em Jesus e que recebem o Espírito Santo de Deus. Então aqui, amados, nós vimos Jesus numa caminhada diante de um ato tão importante, tão significativo, não para Jesus, mas para você e para mim. Daquilo que Deus queria passar para você. Jesus aqui não estava pensando somente nele, mas estava pensando na missão que ele tinha quando estava aqui na terra. Então, o primeiro passo que ele fez é o rito de iniciação do cristão, é o batismo. Se você recebeu o Espírito Santo, se você creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você abriu o seu coração e você sentiu que você é pecador, que você é falho, que a justiça de Deus precisa entrar em você, com certeza você precisa entender e se doar para confirmar, da mesma forma que Jesus, ser batizado não somente por João Batista, mas batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presta bem atenção, amados. Aqui, João, porém, quando viu Jesus, ele cheio do Espírito Santo, ele também ali, com a missão de Deus, de preparar o caminho para Jesus, que foi isso que ele nasceu, era a missão de João Batista. Ele viu Jesus e falou assim: meu Jesus, eu vou tentar te convencer a não se batizar. Não precisa ser batizado. Eu sei, porque quando a minha mãe Isabel foi receber Maria, quando estava grávida, eu estava no ventre da minha mãe Isabel. E ali eu recebi algo sobrenatural. O meu ventre, o ventre da minha mãe Isabel, dentro do ventre eu já recebi uma mensagem. Eu recebi ali algo especial e sobrenatural, porque a minha mãe recebeu também, ficou cheia do Espírito Santo. Foi algo tremendo que aconteceu. Então, tem algo, a minha mãe me contou que ali estava o Salvador, tanto que aquela música, aquele louvor, que Jesus, a graça de Deus,
estava sobre Maria, né? Que ela era agraciada, né? Tudo aquela música, aquele louvor que que é cantado até hoje. Então ali nasceu de Jesus, tudo indicava ali, tudo certo. João Batista tinha certeza que aquele homem não precisava ser batizado. E ele disse: eu é que preciso ser batizado por você, Jesus, e tu vens a mim. Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Jesus veio aqui, amados, para cumprir a justiça. Ele precisava entrar no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, precisava ser batizado. Ele precisava ser como filho de Davi, herdeiro de Davi, o descendente de Davi espiritual, aquele homem que passaria por tudo que o ser humano passa para poder resgatar aquilo que foi perdido no paraíso, que é o primeiro Adão, onde está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Lá nós perdemos a salvação, e aqui Jesus, como homem, né, como filho de Deus, como homem, ele vem resgatar a salvação da humanidade. Então aqui, amados, deixa por enquanto, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Mas Jesus não poderia iniciar o seu ministério se antes ele não fosse batizado. Ele veio para cumprir a justiça. Ele veio fazer o passo a passo. Porque uma coisa ele não estava ali somente por ele. Ele estava ali para cumprir uma missão, para passar algo para você e para mim. Amados, para que isso acontecesse, ou seja, para que nós tivéssemos essa autoridade espiritual aqui na terra, conforme Jesus delegou, ele precisava passar por tudo isso como homem para poder pegar a chave da vida eterna e passar para você, passar para a igreja do Senhor. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E o contrário é real também. Se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja prevalece contra toda e qualquer artimanha do inferno. Então Deus quer fazer algo de novo na nossa vida. E é por isso que não basta você ler a Bíblia e ser batizado, basta você buscar o caminho que Jesus traçou para que ele pudesse passar para você essa autoridade espiritual. E ali, amados, não somente aconteceu um ato, mas dentro desse ato houve a confirmação de Deus, que chamou ali a Jesus de Filho de Deus. O Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e uma voz dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amados, nós temos que entender que nós somos aqui missionários nessa terra. Deus deu essa autoridade a Jesus para libertar a mim e a você, para nos tornar filhos, como Jesus foi filho. Ali desceu o Espírito Santo sobre Jesus, ali o Espírito de Deus transformou ele num ministério, um ministério que só terminou na cruz do Calvário, quando ele entregou o Espírito para Deus. Ele não morreu, não mataram Jesus. Jesus ali, quando estava na cruz, ele abriu os braços e disse: Pai, eu entrego o meu Espírito. Para quê? Para que o Senhor possa devolver esse Espírito àqueles que me receberem. Como diz em 1 João capítulo 1, versículo 12, Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. Aqueles que me receberam também serão chamados filhos de Deus. Porque antes de eu vir para a cruz, eu fiz um ato profético, um ato que vai perdurar. Eu peguei um pedaço de pão e parti. E disse: este é o meu corpo que eu vou dar para vocês. E quando ele partiu esse pão, ele não quis partir um pão para fazer uma aliança, simplesmente uma aliança. Não. É que o meu legado está terminando, o meu corpo vai sair aqui da terra. Mas vão ter vários corpos que vão me representar. Várias pessoas receberão o meu Espírito. E também darão continuidade ao primeiro passo. Aquilo que eu comecei, eles vão terminar.
Amados, é profundo a ceia do Senhor. São dois sacramentos que ali na época de Martinho Lutero ele considerou fundamentais, como alicerces da igreja, que é você e que sou eu, né? Parede. Alicerces fundamentais, o batismo e a ceia do Senhor. Porque a ceia é o alimento, ele partiu o pão, disse, aqui é o meu corpo. E agora vocês vão comer desse pão. E vocês vão passar a ser o meu corpo. Vocês 12 representam a nação de Israel. E a nação de Israel não é somente aquele que nasce em Israel. É aquele que nasce de novo da água e do Espírito. Como Nicodemos perguntou, quem é? Como é que eu posso nascer de novo, nascendo, voltando ao... Não, você precisa nascer da água do Espírito, como todo aquele também que me aceitar e me receber, também vão nascer da água do Espírito. E aí nós estamos aqui, amado, não importa se você, a cor, raça, inteligência, capacidade, se é sacerdote, não é. O importante é que você representa Jesus aqui. Por isso essa responsabilidade nos cabe a sermos testemunhas desse Deus aqui na terra. Quando no dia de Pentecostes, Lucas relata no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, não se ausente de Jerusalém, porque do alto será revestido de poder. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre você, vai ungir você, vai capacitar você para serem minhas testemunhas, tanto aqui em Samaria, tanto em Jerusalém, na Samaria, em todos os confins da terra, ou seja, em todo lugar terá um cristão que recebeu o Espírito. E aí nós vemos que isso foi espalhado pelo mundo todo. Essa é a forma, é o plano de Deus para mim e para a sua vida, porque nós somos separados para Deus. Jesus chamou você, não foi simplesmente um chamado, mas é algo muito mais além. Ele te chamou para morar com Ele. João 14, ele diz, eu vou para o Pai. Não se conturbe o vosso coração, porque eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês estarem comigo. Nós vamos vencer a morte como Jesus venceu a morte, porque dentro de você tem o espírito de vida eterna. É dessa forma que eu busco, é dessa forma que eu sinto sede de chamar outras pessoas para a comunhão com o Evangelho, para serem batizados, para receberem a ceia, e para também multiplicar essa missão de Jesus Cristo, porque ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Foi assim que Jesus determinou. Que você entenda essa palavra. Eu vou orar com você agora. Amém, queridos? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aquele que nos alcançou. Pai, em nome de Jesus, agora eu peço que Tu usa, Senhor Deus, da Tua autoridade que passaste à Tua igreja, para orar por essas pessoas que estarão ouvindo essa palavra, para que possam se converter, para que possam fazer uma oração, a oração que o Senhor nos ensinou, entregando nossa vida ao Senhor. Porque o Senhor diz, amado, aquele que vai ao Senhor, o Senhor nunca ele vai lançar fora. E aquele que recebe o Senhor será salvo, aquele que crê será salvo. Pai, em nome de Jesus, toca. Se há enfermos, sejam curados. Se há, Senhor Deus, pessoas passando dificuldades, que eles sejam alcançados. Pai, em nome de Jesus, repreenda agora toda doença, todo mal, toda opressão maligna, toda depressão, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó, Senhor Deus, todo espírito de suicida, sai em nome de Jesus. Pai, entra com a Tua providência, entra com a Tua graça, com o Teu amor, Tua força, Pai. Derruba todo sofismo, todo dogma, Pai. Ó, Senhor Deus, tudo aquilo que tenta impedir o Teu povo de Te aceitar, que eles deem uma oportunidade de Te buscar, de ser curado, de ser tratado e de nascer novamente e de estar sempre renovando a fé na Tua palavra, na Tua missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês. Receba essa palavra, vai estar no YouTube, na Igreja Metodista Ipuaçu.
E ali, no domingo de manhã, 9 horas, estamos estudando 1 Coríntios, né? A carta de Paulo aos Coríntios, muito boa, muito importante. Vamos falar dos dons espirituais, né? 1 Coríntios capítulo 12, no domingo. Né? Fique na paz de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo envolva você cada dia mais. E que você sente fome e sede de justiça, porque você é filho de Deus, que você entregou sua vida para Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe. Amém?